Então, um garoto de mais ou menos 17 anos estava em casa estudando e os pais dele saíram pra jantar. Só os dois. Ele disse que ele tava com os fones de ouvido dele o tempo todo, não saiu do quarto e ficou de costas pra porta o tempo todo. Foi em 2016, by the way. Mas enfim, mais ou menos 11 horas da noite, ele ouve a mãe dele gritando, que ela tinha chegado em casa falando, tipo, amado, o que é isso no chão? Ele não entendeu nada, desceu e viu que, tipo, o chão tava todo cheio de lama. Lembrando que ele não tinha saído do quarto dele, né? E aí eles falaram, então alguém invadiu a nossa casa. Aí eles foram chamar a polícia. Não tinha nenhuma pegada, tipo, saindo da casa, só entrando. Então a pessoa ainda estaria dentro da casa. Eles procuraram tudo e não acharam ninguém dentro da casa, não tinha ninguém. Mas aí eles acharam um negócio muito esquisito em um dos quartos. Tinha uma mensagem, na verdade várias, desde as 8 da noite até as 10h49, escritas no chão. A primeira foi, eu tô te vendo. A segunda foi, você esqueceu de trancar sua porta. A terceira, você parece concentrado. A quarta foi, vira de costas. E as últimas 4 mensagens foram, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. E depois, nada mais. Enfim, medo. O cara tava observando ele esse tempo todo. Oi! Então, o casal na Rússia queria muito ter um filho. E aí a mulher finalmente ficou grávida e eles tiveram um menino. Só que infelizmente tiveram algumas complicações no parto e infelizmente a mãe morreu no meio do parto. E aí o pai ficou tipo, meu Deus, como é que eu vou cuidar dessa criança sozinho? Então ele contratou uma babá, que era uma moça velhinha já. Mas aí o rolê começou a ficar esquisito. De dia a criança não comia nada e toda vez que a moça tentava dar comida pra ele, ele recusava, ele não queria comer. E era assim todos os dias. Até que um dia, a moça percebeu que à noite ele ficava de boa, ele não chorava e ele ficava tranquilinho. Isso tudo de ele ficar agitado era só de manhã. E ela resolveu ficar acordada à noite pra ver o que acontecia no quarto da criança. De madrugada, assim, mais ou menos, ela entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, ela disse que viu a mãe morta, a mãe que morreu, com o bebê no colo dando leite pra criança. Aí ela gritou, o pai da criança apareceu, só que quando ele chegou no quarto ele disse que ele não viu nada. Só a velhinha que de fato viu a mãe segurando o bebê e alimentando a criança. Eu acho que eu morria se eu visse isso. O que vocês fariam? Então, oi? Tinha um menino dirigindo um carro, tipo, muito tarde, que ele tava voltando pra casa. Só que ele começou a perceber que tinha um carro seguindo ele. Ele começou a ficar, tipo, muito nervoso. Ele tinha que virar pra direita, só que ele acabou virando pra esquerda pra ver se o carro tava de fato seguindo ele. E o carro virou pra esquerda também. E todas as curvas que ele fazia, o carro ia atrás. O carro tava seguindo ele. Aí ele acelerou, tipo, muito rápido, virou numa curva e parou o carro, desligou o carro. Aí esse carro que tava seguindo ele parou atrás dele e 5 caras saíram do carro com uma máscara. Foram até o carro dele, começaram a gritar e ficar batendo assim na janela, falando que ele tava morto. Ele ficou, tipo, muito assustado, pegou o carro, virou assim e foi embora. Quando ele, tipo, virou assim pra trás pra ver se o carro continuava seguindo ele, não tinha carro nenhum e ninguém. A rua tava vazia. Oi. Um grupo de 4 amigos, 2 meninos e 2 meninas resolveram ir acampar na floresta. Nunca faria, mas enfim, foram. Eles arrumaram as tendas e resolveram fazer uma fogueira e contar histórias de terror. Muito inteligente. E depois disso eles ficaram um pouco cansados e foram dormir. No meio da noite a menina resolveu que ela estava com muita vontade de fazer xixi e saiu pra ir no banheiro. Só que eles estavam na floresta, não tinha um banheiro. E ela tava com medo de entrar na mata e alguém matar ela, porque normalmente isso aconteceria. Pelo menos eu penso assim. Então ela resolveu andar por 1 hora até chegar, tipo, num posto de gasolina. Depois de horas, ela não tinha voltado ainda, então os amigos dela ficaram preocupados e foram atrás dela. Quando eles abriram a porta do banheiro público, ela estava sentada no vaso, com as calças abaixadas. Tipo, ela tinha acabado de fazer xixi. E meio que um tronco, um galho atravessando o rosto dela. Moral da história? Não sei, acho que não tem moral. Essa história é muito conhecida, mas eu vou contar pra vocês porque eu adoro. Bem bizarro. Uma menina brasileira se mudou pra Londres e alugou um apartamento assim pra morar sozinha. E aí uma vez um amigo dela pediu pra ficar na casa dela e ela falou ok. E botou ele pra dormir num colchão do lado da cama dela. E aí um dia de madrugada ela acorda e o cara tá chamando ela, tipo, amada. Ele disse que tava morrendo de fome, precisava comer. Fez mais canto. E ela falou, tipo, vai na geladeira. E ele falou, não, você tem que vir aqui comigo agora pegar comida. Aí quando eles chegaram na cozinha ele falou assim, eu tô me sentindo meio mal, acho que a gente precisa pegar um ar. Aí ele falou, amada, são 2 da manhã. E ele falou, vamos pegar um ar. Ele insistiu e eles saíram. E ela falou assim, qual é o seu problema? E ele falou, então, tem um cara debaixo da sua cama. Aí ela falou, what? E ele falou, é. E eles chamaram a polícia. E a polícia descobriu que aquele cara tava morando, tipo, no apartamento dela há um tempo. E ele tava há alguns meses planejando em matar ela. Imagina ter um cara debaixo da sua cama. Inclusive, vou até olhar, né? Vai que... E pior é que ele tava planejando em matar ela. Graças a Deus por esse cara que foi dormir na casa dela e descobriu isso. Amém. Oi. Tinha um cara chamado Tyler. Ele colecionava coisas. Tipo, boneco, colecionava coisas. E tem uma vez que ele tava numa loja procurando mais coisas, assim, pra aumentar a coleção dele. E um cara muito esquisito chegou do lado dele e falou, eu percebi que você coleciona coisas, eu também coleciono. Só que não são as mesmas coisas que você coleciona. Aí o Tyler olhou e ficou tipo...
Ele ficou meio assustado, ele ficou batendo a cabeça com isso e voltou pra casa. Quando ele tava dormindo, ele percebeu um barulho estranho vindo lá de baixo. Só que ele achou que ele tava ficando maluco. E tentou voltar a dormir. Até que ele viu a porta dele abrindo devagarzinho. Quem era? O cara. Ele gritou, só que a próxima coisa que ele lembrou foi ele, tipo, abrindo o olho, ele estava amarrado. Ele entrou em pânico, porque ele não tava na casa dele, ele tava em algum lugar amarrado. E aí abriram uma porta e era o cara. E aí ele olhou pra baixo e viu que ele tava sem uma perna. E o cara falou assim, viu o que eu coleciono? Eu coleciono partes humanas. Cara, o que vocês fariam? Mas enfim, se vocês gostam desse tipo de história, deixa aqui nos comentários que vocês gostam. E me segue lá no Instagram, que é @fefe. Oi? Então, sempre tem algum professor que fica até mais tarde na escola. E esse professor tava muito tarde lá, e ele queria fechar a escola. Na hora que ele tava indo fechar, ele viu que tinha algumas pessoas, tipo um grupo de meninos, no campo. E eles estavam meio que jogando futebol, tipo, tava meio que uma bola indo pro lado e pro outro. E ele resolveu falar com os meninos, né? Porque, enfim, vamos pra casa, né, amados? Já era tipo meia-noite. Ele falou, gente, vamos pra casa. E os meninos ignoraram ele. Continuaram jogando a bola. Aí, um dos meninos jogou a bola muito alto e caiu no pé do professor. A bola. Quando ele olhou, ele ficou pálido, gelado, não entendendo nada, porque ele percebeu que estava saindo sangue da suposta bola. E aí, quando ele virou, ele viu que, na verdade, era a cabeça de um menino. O que vocês fariam? Oi? Então, tinha uma menina chamada Kate, que ela todo dia ia pro parque, porque ela não tinha amigo nenhum. Que ela tinha esperança de, alguma vez que ela estivesse no parque, ela fizesse uma amizade. Sei lá, alguém passando, por essa amiga, ela queria uma amizade. Até que, depois de algum tempo, uma menina foi, sentou do lado dela e começou a conversar. E ela ficou tipo, meu Deus, fiz uma amiga. E ela ficou super empolgada e falou, vamos lá pra casa hoje. E a menina falou, vamos. E aí elas foram pra casa da Kate. E chegando lá, ela gritou à mãe, tipo, muito feliz, mãe, vem conhecer minha amiga nova. Quando a mãe chegou na sala, ela falou, cadê? E aí ela foi virar e, ué, tava aqui. E ela ficou super confusa e a mãe falou, ai, que fofa. Como se ela tivesse, sei lá, tido uma amiga imaginária. A Kate ficou meio tipo, cara, não, ela era real. Mas passou. De noite ela tava vendo o jornal e apareceu uma notícia. A foto da amiga dela, da menina que tinha virado amiga dela. E a notícia era tipo, corpo de garota não identificada encontrado no parque. Oi, então, tinha uma menina novinha, devia ter mais ou menos uns 6 anos. E antes de dormir, ela pintou a mão da boneca dela com 3 unhas pretas. E no meio da noite ela ouviu um barulho e uma voz dizendo, 3 unhas pretas no quarto de seus pais. Ela foi correndo super assustada, chegou no quarto dos pais. Os dois estavam mortos, com 3 arranhões, assim, ensanguentados. Ela voltou pro quarto super assustada, trancou a porta e tentou, tipo, meu Deus, isso é um pesadelo, isso é um pesadelo. Alguns minutos se passaram e ela ouviu, de novo, 3 unhas pretas no quarto de seu irmão. Ela morreu de medo, mas ela foi correndo lá e o irmão dela tava com a mesma coisa, um arranhão. Ela voltou pro quarto dela, trancou a porta de novo e ouviu 3 unhas pretas chegando até você. No dia seguinte, a menina foi encontrada morta e a boneca tava do lado dela. E as 3 unhas da boneca estavam cheias de sangue. Oi! Tinha uma menina de 16 anos que era muito sozinha. Como ela não tinha nenhum amigo, ela entrou na internet e procurou aqueles chats, tipo bate-papo. E começou a conversar com um garoto, que disse que tinha a idade dela, 16 anos. Eles ficaram conversando vários dias, até que um dia ele chamou ela pra sair. Ele falou pra, tipo, mais ou menos umas 9 horas da noite. No dia seguinte, eles se encontraram num parque. No dia seguinte, o cara não falou mais com ela até umas 8h30. E ele falou, então, você tá vindo? E ela falou, sim, tô indo, tô no caminho. Chegando no parque, tipo, mega escuro, não tinha nem luz direito. Sai um cara, assim, de trás dos arbustos, mais ou menos de 50 anos. E fala, Taylor, hoje você é minha. Ela começou a correr, só que ele foi mais rápido que ela. E quando ele chegou perto dela, ele literalmente esfaqueou ela até ele achar que tava bom. E foi embora. Ele nunca foi pego, ninguém nunca descobriu quem era. E provavelmente ele ainda tá pelas ruas. Oi! Um dia uma mulher acordou e começou a sair gritando pela rua. Alguém viu meu filho, alguém viu meu filho. Ela bateu na porta de cada um dos vizinhos dela, gritando se alguém tinha visto o filho dela. Todo mundo, não senhora, a gente não viu seu filho. Aí ela foi na polícia e gritou na cara do policial, policial, você viu meu filho? E ele falou, não senhora, mas a gente vai começar uma busca. E todo mundo começou a procurar, tanto os policiais quanto os vizinhos, todo mundo ficou louco atrás do menino. E ela gritando, alguém viu meu filho, alguém viu meu filho. Das 10 da manhã às 8 da noite, ela não parava de gritar onde é que estava o filho dela no meio da rua. E ela todo dia voltava na estação da polícia e falava, alguém viu meu filho? Ela repetia isso como um mantra. Até que um dia ela foi na polícia, perguntou de novo se alguém tinha visto o filho dela. E aí o policial falou, não senhora, quando a gente achar seu filho a gente vai te falar. E ela saiu com uma cara de choro até a hora que ela fechou a porta da polícia. Quando ela fechou a porta, ela sorriu e falou assim, parece que eu escondi bem o corpo dele. Oi.
Um garoto de mais ou menos 11 anos estava jogando algum jogo online. E aí um cara entrou no jogo e começou a falar várias coisas pra ele. Começou a falar que sabia onde ele morava. De fato, falou a cidade e o endereço dele. E começou a falar que ele estava indo atrás dele e ia matá-lo. Só que ele achou que fosse brincadeira, o amigo dele tava zoando com a cara dele. Mas ele ficou com um pouquinho de medo. Desligou o jogo e ficou tipo... Uou. Depois de mais ou menos algumas horas, ele começou a ouvir algumas batidas assim na janela dele. Aí ele ficou com um pouquinho mais de medo. E olhou pela janela e tinha um cara. Quando ele viu o cara, ele começou a correr. Só que o cara quebrou a janela dele e entrou. Segurou ele e começou a enforcar. Só que os pais dele ouviram, tipo, o vidro quebrando e correram pro quarto dele. O pai dele tinha uma arma e conseguiu atirar no cara. Só que foi um pouquinho tarde porque o garoto já tinha sido morto. E nunca descobriram o motivo do porquê o cara matou ele. Oi. Então, tinha uma menina que ela tinha um gato que tava, tipo, grávido. Um gato grávido, não, uma gata grávida, né? E aí ela teve filhotinhos. Ela ficou super feliz. Um dia ela saiu, assim, pra ir pra escola. E quando ela voltou, os filhotinhos tinham sumido. E ela perguntou pra mãe, onde é que estão meus gatinhos? E ela falou, Deus levou eles. Passou um tempo, a gata teve mais filhotes. E a menina ficou super feliz de novo. E aí ela tava indo pra escola, só que ela esqueceu a merendeira, alguma coisa do tipo, e voltou. Quando ela voltou, ela viu o pai dela afogando os gatinhos num balde. Só que ela não falou nada. Quando ela voltou da escola, perguntou pra mãe, e a mãe falou a mesma coisa. Deus levou eles. Dias se passaram, e a mãe pediu pra menininha tomar conta do irmão mais novo. Ele devia ter, sei lá, meses. Tomar conta dele enquanto ela ia sair pra atender o telefone, enquanto ele tava na banheira. E do nada, a mãe começou a ouvir muitos gritos. Quando ela chegou, ela viu o menino, tipo, debaixo d'água, e a menininha olhando pra ele. E ela perguntou, o que que houve? E a menininha falou, ué, Deus levou eles. Oi. Então, tinha uma menina que queria muito que as amigas dela dormissem na casa dela. E ela implorou pros pais, mas os pais não queriam. Ela chorou, gritou e os pais falaram não. E aí, num momento assim de muita raiva, ela falou, queria que vocês estivessem mortos. E foi dormir. No meio da noite ela acordou, porque ela teve um pesadelo que os pais dela tinham sofrido um acidente de carro e morrido de fato. Ela começou a chorar, suou frio e foi no quarto dos pais pedir desculpa. Quando ela chegou lá, os pais não estavam no quarto. E ela ouviu um barulho na escada. Quando ela desceu, ela viu um cara segurando uma faca cheia de sangue e os pais dela atrás. E ela começou a chorar e correr. E o cara parou ela e falou assim, eu tava na sua casa hoje cedo e eu vi que você desejou que seus pais estivessem mortos. Então eu resolvi fazer o trabalho pra você. E matou os pais dela. Então, né, cuidado com o que você deseja. Oi. Então, tinha uma garotinha que tinha mais ou menos 3 anos. Ela sempre tinha pesadelo. O nome dela era Lia, by the way. E ela sempre tinha pesadelo, sempre tinha pesadelo. E ela tava sonhando que os caras estavam perseguindo ela. Enfim, quando ela acordou, ela tava chorando, suando muito. E assim que ela gritou, o pai dela entrou no quarto dela e sentou na cama dela. Ela deu um grito mais alto ainda, começou a ficar pálida, ficou olhando, tipo, o que tá acontecendo? E aí o pai dela falou assim, filha, tá tudo bem, todo mundo tem pesadelo, vai ficar tudo bem. E aí ela começou a chorar mais. Então, ela começou a chorar mais porque o pai dela tinha morrido 6 meses antes daquele acontecimento num acidente de carro. Oi. Então, uma escola aqui nos Estados Unidos contratou uma professora substituta, porque a professora dos alunos tava com algum problema e não pôde ir pra aula. E assim que a professora entrou na sala, ela pediu pros alunos começarem a desenhar pessoas mortas e algumas pessoas segurando uma faca pra matar outras pessoas. As crianças ficaram com medo, mas enfim, fizeram. Ao passar do dia, ela começou a segurar algumas crianças pelo pescoço e gritar. Alguns alunos conseguiram chegar até a diretoria e contar tudo pra diretora. Na hora que a diretora chegou na sala, a professora começou a gritar com ela, mandando ela sair. E quando a diretora segurou ela mordeu a diretora. Ela mordeu a diretora. A diretora saiu correndo, chamou ajuda. Enfim, a história se deu por isso. Aí, na semana seguinte, os pais das crianças foram chamados na escola pra uma reunião. E eles explicaram que eles contrataram uma professora que não sabiam que era uma psicopata. E que ela tinha sido contratada por engano. Enfim. O que vocês fariam se fosse na escola de vocês isso? Oi. Se vocês pesquisarem isso aqui, vocês vão achar. Mas enfim, tinha uma menina que foi contratada pra ser babá de 2 crianças. E os pais das crianças não estavam em casa. Ela começou a ouvir vários barulhos vindo do porão. Ninguém tinha ligado a máquina de lavar roupa, mas ela começou a fazer barulho. Achou estranho e foi descer. Quando ela chegou perto da porta, a máquina parou. Ela subiu e continuou vendo TV. Aí aconteceu de novo. Ela desceu e quando ela chegou perto, o barulho parou de novo. Só que ela achou estranho, graças a Deus. Subiu, pegou as crianças e foi pra casa dos vizinhos. Pediu pra eles ligarem pra polícia. Quando eles ligaram pra polícia, a polícia chegou lá. Foi pro porão. E chegando no porão, eles descobriram que tinha um homem segurando um machado atrás da máquina de lavar roupa. O objetivo dele era atrair a menina até lá embaixo, pra ele conseguir matar ela. Mas, graças a Deus, ela sentiu que alguma coisa estava errada, subiu, pegou as crianças e o cara foi preso. Primeira vez na vida que uma história deu certo. Oi? Então, tinha uma menina que tava pegando o metrô pra voltar pra casa. Era bem tarde já à noite. Ela percebeu que tinha uma mulher olhando pra ela, só que ela não parava de encarar ela. Ela tava literalmente assim. E não parava. Ela tentava fingir que não tava vendo. Toda vez que ela olhava pra mulher, a mulher tava assim.
E essa mulher, ela tava sentada no meio de 2 homens. E ela começou a ficar assustada, porque a mulher nunca parava de encarar ela. O contato visual nunca parava de estar assim. Parecia que ela nem piscava. Aí o metrô parou, um cara entrou e sentou exatamente do lado dela. E mesmo o cara sentado do lado dela, a mulher não parou de encarar ela. Ela já tava ficando amada, tava surtando. Aí na próxima parada, esse cara que sentou do lado dela pegou ela pelo braço e saiu com ela. Tirou ela do metrô. Ela começou a gritar, tipo, socorro. O cara falou, amada, se acalma. Ele falou assim, eu acabei de te tirar dentro daquele metrô porque aquela mulher que tava te encarando, ela tava morta. E os 2 caras do lado dela estavam segurando ela porque ela estava morta. Oi? Te pergunta como é que eu durmo? Olha aqui a bola se mexendo sozinha. Eu não durmo, não. Sozinha, mas vamos lá. Tinha um menino chamado Jake. Ele tava com a mãe dele no médico. Ele tava muito irritado porque ele odiava esperar. E tava começando a ficar assustado com uma pintura que tinha na frente dele. Era tipo de um velhinho. Toda vez que ele andava de um lado pro outro, ele falava que o velhinho ficava olhando pra ele. Só que a mãe dele falou que ele tava tipo, não. E aí o médico chamou a mãe dele e ele ficou sozinho na sala, com a pintura. Só que ele não queria admitir nem pra ele mesmo que ele tava com medo. Então ele falou tipo, não, vou olhar de perto. E ele foi e chegou muito perto da pintura. Ele viu que era muito real e tava muito esquisito. O negócio caiu ali atrás, mas tudo bem. E ele percebeu que, tipo, a mão do cara tava começando a chegar perto dele. Enfim, quando a mãe saiu do consultório, o Jake não tava mais lá. Procuraram ele em todos os lugares, não tava. E aí eles chamaram a polícia. E resumindo muito a história, na verdade não era um quadro. De fato, era um homem que tava sendo procurado pela polícia que sequestrava crianças. E sequestrou o Jake. Oi, eu já ouvi essa história mais ou menos umas 30 milhões de vezes pela minha avó, pela minha mãe, todo mundo já me contou essa história. Mas eu vou contar, vai que você não conhece. Não sei mais ou menos, então quem souber direito, certinha, fala aqui nos comentários. Mas já era assim de noite, e um garoto tava querendo sair pra uma festa com os amigos. E a mãe dele falou, não vai, eu não tô me sentindo bem com isso, tô com um pressentimento ruim. Não vai, não vai, não vai. E o garoto falou, eu vou. Aí ela falou, não vai. E o garoto falou que ia. Os amigos dele chegaram pra buscar ele, porque eles iam de carro juntos. E aí quando o garoto tava saindo, a mãe falou assim, vai com Deus. E aí um dos amigos dele falou assim, só se Deus for na mala. E todo mundo riu. Só que coisas rolando brinca, né? O que aconteceu foi o seguinte. Antes de chegar na festa, eles sofreram um acidente. Tipo, o carro capotou e todo mundo dentro do carro morreu. Todos. O carro tava cheio, inclusive. Só que quando a polícia foi fazer a perícia, coisa do tipo, eles abriram a mala. E dentro da mala tinha uma caixa de ovo. E todos os ovos estavam intactos. Lembra que o cara falou que Deus iria na mala? Uma rolê, né? Oi, tô com medo de contar essa história, já me arrepiei. Mas enfim, um casal tava andando assim de madrugada, numa estrada assim, subindo uma montanha. E do nada eles viram um garotinho pequeno, sei lá, uns 3 anos de idade, na frente do carro deles. E aí ele freou, tipo, muito rápido pra não atingir a criança. Só que aí a criança desapareceu. Quando eles viram, eles estavam literalmente quase caindo do penhasco e morrendo. Eles iam morrer. Se o cara não tivesse freado da maneira que ele freou quando ele viu o menininho, eles teriam caído. Eles ficaram parados assim, sem saber o que falar. E a mulher falou, esse menininho devia ser um espírito bom pra salvar a gente. Mais alguns segundos se passaram no silêncio. E eles começaram a ouvir a voz de um menininho atrás, no banco de trás deles. Olharam pra trás e viram que o mesmo menininho tava lá, falando que eles iam de fato morrer e ele salvou eles. Tá, isso é bizarro. Uma menina de 11 anos recebeu um pedido de amizade no Facebook. E era de um menino que era da sala dela. Então ela aceitou e começou a conversar com ele. Ele disse que tava doente e de fato não tinha ido pra aula naquele dia. E perguntou se no dia seguinte ela poderia ir na casa dele, levar os livros pra ele poder fazer o dever de casa. E ela falou que podia. No dia seguinte ela foi na casa do menino. Quando ela tava chegando na casa dele, tinha um carro parado. E o homem saiu do carro, falou pra ela entrar dizendo que era o pai do menino. E ela entrou. Só que na hora que ele passou da casa do menino, ela achou estranho. Ela falou, ué, a casa é ali. Então ele falou que era tudo mentira. Na verdade, ele não era o pai do menino e que ele tava sequestrando ela. Só que ela entrou em pânico e começou a gritar. Nessa hora que ela começou a gritar, os vizinhos, tipo, viram e saíram assim pra tentar ajudar ela. Graças a Deus, porque isso salvou ela. Então o cara acelerou e, tipo, nunca mais foi visto novamente. Mas enfim, o cara na verdade era um stalker que já tava acompanhando ela há meses. Então sabia tudo sobre a vida dela, onde ela morava, quem eram todos os amigos dela. E como ele acompanhava a vida dela, sabia que aquele menino tinha faltado. Mano. E aí, essa história se passa com uma menina. Essa menina ela já era maior de idade e ela estava morando sozinha. Certa noite ela resolveu ir ao banheiro e antes disso ela estava mexendo no celular. Então ela foi pro banheiro mexendo no celular. Coisa que todo mundo faz, é super normal. Só que no meio do caminho ela esbarrou em uma pessoa de branco. Ela pensava que estava na escola, nem deu bola e só pediu desculpa e seguiu pro banheiro. Quando chegou lá, ela se deu conta que estava sozinha em casa e que não estava na escola. Nisso, ela voltou pro quarto e começou a dormir. Quando foi no outro dia, quando seu namorado estava indo na sua casa para levar ela ao cinema, ela abriu a porta e ele simplesmente fez essa seguinte pergunta.
Por que você estava me observando da janela do segundo andar e por que você trocou de roupa? Você não estava com vestido branco? E a resposta dela foi: eu não tenho vestido branco aqui em casa. E aí, essa história se passa com uma menina. Seus pais estavam de férias e ela estava praticamente sozinha em casa. A única companhia que ela tinha era do seu cachorro. Nisso, essa noite ela levou seu cachorro para dormir com ela no quarto. No meio da noite, ela começou a escutar algumas gotas pingando. Nisso, ela se levantou e foi até o banheiro para arrochar um pouco da torneira da pia. Logo depois disso, ela voltou pro quarto e voltou a dormir. Nisso, ela colocou sua mão para fora do colchão e seu cachorro ficou lambendo sua mão. Minutos depois, ela escutou novamente algumas gotas pingando. Nisso, ela foi andar pela casa para ver se encontrava o tal barulho. E esse barulho levou ela até o seu guarda-roupas. E quando ela chegou lá, ela se deparou com seu cachorro estraçalhado. E o seu sangue estava pingando freneticamente no chão. O que estranhou foi um bilhete que ela achou. Estava escrito: humanos também sabem lamber. A história bizarra da mulher que foi congelada viva. Em 1980, uma mulher chamada Jean Hillard foi encontrada totalmente congelada por um vizinho, que foi levada para um médico imediatamente. E de acordo com a médica Gazeta, ela respirava pausadamente umas 2-3 vezes por minuto, e seu coração batia 8 vezes por minuto. E era um milagre por ela estar viva. E ninguém estava acreditando, porque a chance de ela estar viva era zero. Os braços e as pernas estavam completamente congelados, tipo, não conseguia nem mexer. Tipo, o corpo dela estava paralisado. Eles mediram a temperatura do corpo dela e estava dando menos 26 graus. E de acordo com o The New York Times, e eu não sei se eu falei certo, mas enfim, pediu para que cobrisse a mulher com alguns cobertores térmicos. E para surpresa de todos, ela começou a ter algumas convulsões e voltando à vida, e voltando a ficar consciente. E por incrível que pareça, ela não teve nenhuma sequela e voltou para casa depois de 45 dias. Enfim, ela contou a história que ela estava indo na casa de um amigo e estava nevando muito, e ela sem querer escorregou, bateu a cabeça e só acordou no hospital. E eu postei o vídeo do acidente lá no meu story do Instagram, que inclusive o link tá lá na bio. Aproveitem e me sigam. Oi? Então, tinha um casal que tinha acabado de se mudar pra uma casa nova. E nessa casa tinha tipo um papel de parede meio esquisito, e eles resolveram tirar. E os dois comentaram que achavam, tipo, muito engraçado. E a sensação de tirar o papel de parede da parede era quando você tem um machucado e você fica tirando, sabe? Mas enfim, depois de um tempo tirando, eles perceberam que, tipo, toda vez que saía, tipo, uma parte grande, assim, tinha um nome de alguém e uma data. E a mulher ficou muito curiosa e pesquisou no Google, tipo, quem eram essas pessoas. E todos os nomes eram de pessoas que estavam desaparecidas. E a data foi o dia que elas desapareceram. Então eles chamaram a polícia, porque eles acharam super estranho. E a mulher ouviu um dos policiais falando, sim, é pele humana. E depois um dos policiais chegou pra eles e falou, então, isso que vocês estão tirando da parede não é papel de parede, e sim é restos mortais de pessoas. E provavelmente o último dono da casa era que matava e pregava... Oi, eu acho que essa é uma das mais bizarras que eu vou contar aqui. Se procurar isso aqui no Google, você vai achar a história. Em 2012, uma menina tava em casa. Ela tava conversando com o namorado dela no telefone. E aí, sem querer, ela deixou o telefone dela cair embaixo da cama. Quando ela foi pegar o telefone dela, tinha um cara embaixo da cama dela, em posição fetal. Só que ele tava de costas pra ela, então ele não viu. Ela pegou o telefone rapidinho, assim, devagar, sem fazer barulho. Falou pra namorada dela, então, amor, eu vou tomar um banho. Ela entrou no banheiro, trancou a porta, ligou o chuveiro e saiu da casa dela pela janela. Quando ela já tava segura do lado de fora, ela ligou pra polícia. A polícia entrou, achou o cara e levou ele preso. Só que a pior parte não é nem essa. Um dos policiais chegou pra ela e falou assim, então, quando a gente entrou no seu quarto, ele tava na porta do seu banheiro com uma faca na mão. Ele só estava esperando você sair pra te matar. Tem alguma coisa? Imagina se tivesse, acho que eu ia morrer. Enfim. Uau, o que vocês fariam? Enfim, pra mais teorias de conspiração tem lá no meu canal no YouTube. O link tá na bio, não me deixa falar. E aí, essa história se passa com duas meninas. Elas tinham uma avó que estava doente, ela basicamente estava nos seus últimos meses de vida. Nisso, essa avó saiu da sua casa e foi até a casa dessas meninas para passar o último tempo que o restava de vida. Elas contam que depois de um tempo que a avó delas tinha chegado, ela acabou morrendo. E detalhe, ela morreu em cima do sofá da casa. Uma semana depois que a avó delas tinha morrido, uma das meninas começou a ver vultos brancos andando pela casa. Ela conta que esse vulto aparecia sempre que ela estava indo escovar os dentes, e ela sempre ia atrás do vulto, só que ele sempre sumia. Até então só ela via, só que depois de um tempo a sua irmã começou a ver também. Elas contaram tudo o que estava acontecendo para a mãe delas, e a mãe delas pegou o sofá, levou até o quintal e tacou fogo, e depois disso mais nada apareceu. Oi!
Na Coreia, quando alguém vai pro hospital, eles colocam meio que uma etiqueta branca no braço da pessoa, que tem a informação dela, o nome, idade e tudo. Normal, né? Mas quando o paciente morre, eles colocam uma vermelha em volta do braço, pra sinalizar que a pessoa tá morta, pra encaminhar lá pro setor do decretaria e afins. Tá, sabemos dessa parte, agora vamos pra história. Uma noite um médico ficou até mais tarde e ele achava que ele tava sozinho no hospital. Ele tava no 5º andar e ele queria descer, então ele pediu o elevador. Quando ele entrou dentro do elevador, tinha uma mulher dentro do elevador. E eles foram descendo juntos. E eles conversaram normal, tipo, oi, tudo bom? O elevador parou em um dos andares e a porta abriu. Quando a porta abriu, ele viu um cara vindo. E ele ficou apertando muito rápido pra porta fechar. E a mulher olhou pra ele e falou, por que você não deixou o velhinho entrar? Era um velho. E ele falou, você não viu no braço dele? Ele tava com a tira vermelha. Tipo, ele tava morto. Aí ela olhou pra ele e falou assim, ué, igual essa aqui que eu tô? Oi? Uma vez um cara tava se hospedando num hotel e ele pediu um quarto. E a moça falou, o seu quarto é o último no corredor, só não chega perto de um quarto que não tem número, não tem nada, não tenta abrir a porta, não chega perto daquele quarto. E ele falou, tá. Dormiu. No dia seguinte ele ficou um pouquinho curioso, até porque todo mundo ficaria. E resolveu olhar no buraco da fechadura. E quando ele olhou, tinha uma velhinha sentada. Ele achou estranho, mas voltou pro quarto. No dia seguinte ele foi lá de novo. Olhou na fechadura, só que ele só conseguiu ver, tipo, coisas vermelhas, tipo, um vermelho assim. Não entendeu nada. E foi na recepcionista perguntar o que tinha acontecido naquele quarto que ninguém poderia chegar perto. E ela falou, então, alguns anos atrás o marido matou uma esposa lá dentro. E a gente trancou o quarto e nunca mais abriu. Só que todo mundo que se hospeda aqui no hotel fala que aquele quarto é meio que mal assombrado. E eles conseguem ouvir e ver o espírito da mulher. Só que tem uma coisa que é muito estranha. Todo mundo diz que o olho dela é completamente vermelho. Vocês entenderam o que eu entendi? E aí? Hoje eu vim trazer pra vocês alguns fatos meio que bizarros sobre desenhos e filmes que eu acho que vocês ainda não conhecem. Lembrando que o intuito disso não é estragar a infância de ninguém, tá? Antes que venham me cancelar. Você conhece o personagem Sid de Toy Story? Esse personagem aqui. Parece que ele morreu no filme. E ele aparece em outro filme, em Viva, A Vida é uma Festa. E ele aparece como esse personagem aqui, como vocês podem ver, a mesma blusa. Aí você se pergunta como que isso aconteceu. Mas eu fui atrás e eu vou contar a história pra vocês. Ele basicamente morreu em seu trabalho. Ele sem querer caiu dentro de uma máquina de reciclar lixo. Oi? Tinham duas melhores amigas chamadas Mia e Ashley. E elas, tipo, cresceram juntas e foram pra faculdade juntas. E na faculdade elas dividiam um quarto. Um dia a Mia voltou da aula e a Ashley não tava lá. Só que ela começou a ficar preocupada, porque todas as coisas da Ashley ainda estavam no quarto. Enfim, ela começou a mandar mensagem pra Ashley e nada da Ashley responder, tipo, não. Só que ela foi dormir normal. No dia seguinte ela acordou e a Ashley não tava lá ainda. A Mia ficava ligando pra ela e ela não atendia. O dia todo se passou em nada. E de noite ela recebeu uma mensagem da Ashley, falando, tipo, de costas. E ela ficou, tipo, de costas. Só que ela começou a sentir um odor muito esquisito no quarto. E elas duas dormiam numa beliche. Quando ela foi olhar, tipo, ela tirou o colchão, ela viu que o corpo da Ashley tava ali o tempo todo. Pelo que pareceu, alguém entrou no dormitório e matou a Ashley e deixou o corpo dela ali. E esse tempo todo que ela não sabia onde a amiga dela tava, ela literalmente estava embaixo dela. Oi? Então, uma mulher tinha 2 filhos e um dia ela deixou os 2 em casa sozinhos quando ela foi no médico. Ela ficou fora mais ou menos 1 hora e voltou. Quando ela voltou, ela viu que a porta da frente dela tava, tipo, aberta. O coração dela, tipo, acelerou muito. Ela falou, meu Deus, será que meus filhos estão... Quando ela chegou na sala, os filhos dela estavam, tipo, amarrados e tinha um cara entre os 2 com uma arma falando, escolhe um deles pra morrer. E ela falou, ai, eu não consigo. Ele sacou outra arma, apontou pra ela e falou, se você não falar qual dos 2 você vai escolher, eu vou matar você. Lembrando que um filho tinha 14 anos e o outro tinha 6. Ela começou a chorar e falou, mata o Mark, que era o que tinha 14 anos. O cara olhou pra ela e falou, você é uma péssima mãe, e matou ela. Depois que matou ela, ele foi embora e deixou as 2 crianças amarradas, olhando pra mãe morta. E aí eu fico pensando, se eu fosse o garoto de 14 anos, eu ia estar vendo a minha mãe e pensando, caramba, mano, ela ia ter me matado. Oi. Então, tinha uma mãe e uma filha. O nome da filha era Kate. Ela tinha uma mania de sempre ficar, mãe, eu sou bonita, mãe, eu sou bonita. E a mãe sempre falava, é, filha. Até que um dia elas resolveram ir pra um rio. E elas estavam, tipo, bem na pontinha, assim. E a garota perguntou, mãe, eu sou bonita, mãe, eu sou bonita, mãe, eu sou bonita. E a mãe ficou um pouquinho irritada e jogou a filha no lago. Mas jogou. Só que a Kate não sabia nadar. Então ela afundou e morreu. Quando a mãe, tipo, meu Deus, o que eu fiz? Ela chamou a polícia, mas pra não parecer culpada, ela falou que a criança sem querer caiu, escorregou e morreu. Anos depois, essa moça teve outra filha. E deu o nome de Kate pra honrar a filha dela que tinha morrido. Homenagear, no caso. Anos mais tarde, quando a menina tinha mais ou menos 5 anos, a idade que a outra menina tinha, a menina olhou no espelho e falou, mãe, eu sou bonita? E a mãe falou, óbvio que é, filha. E aí a Kate falou assim, então por que você me jogou no rio quando eu era pequena?
Eu não sei o que pensar dessa história, só sei que eu me arrepiei inteira. Oi? Então, tinha um cara que tinha um filho de 6 anos, mais ou menos. E ele comprou um telefone novo, tava super animado com o telefone. E uma noite ele deixou o telefone, assim, jogado. E o filho perguntou se podia brincar com o telefone. E ele falou que se o filho não apagasse nenhuma mensagem, nem ligasse pra ninguém, podia. O filho concordou e subiu, foi pro quarto dele brincar com o telefone. Mais ou menos umas 10 horas da noite, o pai subiu pra ver como é que o filho tava no quarto. E ele viu que o filho dele, pra ele, tava, tipo, dormindo do lado da cama dele e o telefone jogado. Ele só achou que o menino tinha dormido, então ele pegou o telefone pra ver como é que tava, se o menino tinha apagado alguma coisa ou ligado pra alguém. E a única coisa que ele achou foi que o menino tinha tirado algumas fotos. E ele pensou, ai, que fofo, meu filho tirou fotos com o meu telefone. E ele começou a ver as fotos. Só que, estranhamente, as fotos eram do menino jogado no chão. Tipo, como se alguém tivesse tirado. E aí ele ficou, tipo, super assustado. Essa foi a foto. E quando ele virou o menino, ele tava todo sangrando. E, infelizmente, não tinha mais como salvar ele, porque ele já tinha morrido. E aí, essa história ela aconteceu com uma criança. Essa menina afirma que quando ela era criança, ela sentiu a vontade súbita enquanto brincava na rua de olhar pra trás. Nisso, quando ela olhou pra trás, ela afirma ter visto um homem de terno preto e chapéu preto, ao qual não dava pra ver o seu rosto. Anos depois, em meio à noite, ela acabou vendo o mesmo homem que ela tinha visto quando criança. Daí, ela simplesmente correu pro quarto e trancou a porta. Ela também afirma que sempre foi acostumada a dormir no seu quarto com a porta aberta. Porém, naquele dia, depois do susto que ela tomou, ela preferiu dormir com a porta fechada. Minutos mais tarde, ela acordou com o alarme de fumaça disparado. E quando ela abriu a porta, ela viu que a sala dela estava simplesmente pegando fogo. Nisso, ela conseguiu escapar pela janela. Os bombeiros afirmam que o que salvou ela foi a porta fechada. E aí? Essa história se passa com uma menina. Ela tinha 8 anos na época. Ela conta que um dia ela acordou de madrugada e resolveu ir até a cozinha beber água. Ela conta que a cozinha é um pouco distante do quarto dela, então pra ir pra lá ela tinha que passar por um corredor. Olhou pra trás pra porta do seu quarto e avistou uma luz muito forte que iluminava a sala toda. Essa luz tinha formato humano. Nisso, ela sem querer espirrou e essa luz sumiu. Logo ela chegou à cozinha, bebeu água e voltou pro seu quarto. Logo quando ela estava conseguindo dormir, ela escutou uma voz perto do seu ouvido falando que alguém ia morrer. Ela rezou, só que essa voz só aumentava. Ela gritou e a mãe dela subiu pro quarto dela para tentar ajudar. E as coisas só pioraram. A mãe dela comunicou à família dela e todos foram para a casa dela. Ela chamou um padre que morava ali próximo e tudo se acalmou. E no outro dia souberam que o padre morreu de forma misteriosa. Oi? Então, tinha um menininho que tinha muito medo do escuro. E os pais dele falavam, cara, você tem que crescer, você já tem 8 anos, você precisa crescer. E dormir com a luz desligada. Mas ele continuava dormindo com a luz acesa, até que um dia, os pais dele foram viajar e deixaram ele sozinho em casa. Antes de dormir, ele viu um filme de terror e começou a ver histórias de terror antes de dormir. Mas como a luz estava acesa, ele ficou de boa. Até que ele caiu no sono. No meio da madrugada, assim, ele acordou e a luz estava apagada, sendo que ele tinha deixado a luz acesa. E aí ele ficou com medo. Quando ele olhou pro closet dele, ele viu uma mulher. E ele entrou em pânico. No dia seguinte, quando os pais dele chegaram, não conseguiam achar ele em lugar nenhum. Até que foram olhar no closet dele. E ele tava dentro do closet dele, morto. Como se ele tivesse se enforcado. E aí? Essa história se passa com uma garotinha e a sua mãe. Essa mãe, ela tinha uma amiga que tinha acabado de perder a sua neta de 3 anos. Essa menininha que tinha morrido, ela era amiga da filha dessa mulher. Chegou o dia do velório e essa mãe pediu para essa sua amiga passar na casa dela para conversar com ela. Nisso ela foi, brincou um pouco com a filha dessa mulher e foi e conversou com ela e logo em seguida foi pro velório. No outro dia, a filha dessa mulher acabou acordando mais cedo que o normal. Foi até o quarto da mãe e pediu por café. Ela foi, preparou um lanche e entregou para a filha. Nisso a filha levou a sua mãe até o quarto dela e falou, ela tá lá no meu quarto. E a mãe dela olhou pro quarto e não viu ninguém e perguntou, quem tá no seu quarto? E ela falou, ela tá na minha cama e ela quer aquela boneca. A boneca que estava na estante. Logo em seguida, a mãe dela viu que ela estava conversando com alguém, porém não tinha ninguém no quarto. Oi! Uma garota que tava de babá pra 2 crianças. Uma menina de 6 e um menininho de 7. E os pais tinham saído. Até que do nada o telefone começou a tocar e ela atendeu. E era uma voz muito esquisita, parecia que a pessoa tava com medo. E a pessoa falava assim, me ajuda, me ajuda. E ela achou que era tipo pegadinha e desligou. Meia hora depois, a mesma pessoa ligou pra ela e continuava gritando, chorando, me ajuda, me ajuda. Só que dessa vez ela ficou um pouquinho assustada. Meia hora depois aconteceu a mesma coisa. Só que ela ficou com medo e subiu com as crianças.
Alguns minutos depois, ela ouviu alguém batendo na porta. E a pessoa tava gritando, me ajuda, me ajuda. E ela achou que a pessoa tava, tipo, em perigo, alguma coisa do tipo. E deixou a pessoa entrar. Algum tempo depois, os pais das crianças voltaram pra casa e encontraram tanto a babá quanto os 2 filhos mortos no chão, sem os 2 braços e as 2 pernas. A cachorra que via espíritos. Eu adorei de falar sobre coisas macabras. Obrigado, Fifi Lulu, pela inspiração. Mas antes de eu contar a história, já me segue aqui e me segue no Instagram também. Em uma sexta-feira à noite, Victoria Cooler percebeu um comportamento estranho na sua cachorra. Só depois ela foi ver que esse comportamento era constante. Se a sua cachorra tem uma mania muito feia de arranhar a porta do quarto, tome cuidado, porque algo de macabro pode estar acontecendo. Victoria diz que um dia ela não parava de maneira nenhuma de arranhar a porta do quarto. Em detalhe, a porta estava fechada. Ela chamou sua cachorra 5 vezes, e os arranhos ainda continuavam. Então, Victoria jogou o travesseiro na porta e foi aí que sua cachorra latiu. E ela percebeu que sua cachorra estava ao seu lado o tempo todo. Ou seja, quem estava arranhando a porta? Oi. Tinha uma menina que todo dia voltava, tipo, de trem do trabalho. Só que ela sempre voltava muito cansada, então ela sempre dormia. Teve um dia que ela tava sentada e o trem tava vazio. Só tinha um cara muito longe dela. Tipo, ela aqui e ele lá. Enquanto ela tava dormindo, ela teve uma sensação muito esquisita. Quando ela abriu o olho, ela teve a sensação que o cara tinha se aproximado dela. Só que voltou a dormir, achou que ela tava imaginando. Passou um tempo, ela teve a mesma sensação. E quando ela abriu o olho, o cara tava mais perto ainda dela. Então ela fingiu que tava dormindo da próxima vez. Ela ficou só com o olhinho assim. E o cara ficou encarando ela. E ela percebeu que ele ficava sussurrando meio que pra ele, assim. Estranho. Ela ficou muito assustada e quando o trem parou, ela saiu correndo do trem. Com medo do cara. Quando ela virou, o cara tava com a mão e a cara, assim, olhando pra ela, vendo ela sair. Essas histórias me dão medo de viver. E aí, essa história ela ocorreu com uma menina. Essa menina ela sempre foi apegada aos pais. Porém, nessa semana os pais dela tinham que ir a uma cidade vizinha. E consequentemente ela ficou sozinha em casa. Os pais dela arrumaram as coisas e simplesmente partiram. Ela ligou a televisão, ficou lá sentada e ela disse que horas depois o pai dela simplesmente apareceu, passou por ela, não falou com ela, nem olhou para a televisão, subiu para o seu quarto, depois voltou, saiu pela porta dos fundos e não falou nada. Nisso ela achou aquilo ali meio estranho por ele não ter falado com ela, mas enfim, ela achou que ele tinha esquecido alguma coisa. Só que mais tarde à noite ela foi falar dessa situação pro pai dela, e nisso o pai dela falou que na hora que isso tudo aconteceu ele estava a 1h30 de distância da casa dela, e que não tinha lógica voltar pra pegar nada. Então quem entrou na casa? Oi? Então, tinha uma menina que se achava muito pálida. Então ela resolveu fazer um bronzeamento artificial. E ela foi no salão, fez. Só que ela saiu e achou que não tinha dado certo ainda. No dia seguinte ela foi de novo. Só que também não ficou satisfeita. E a mulher falou, moça, então, você só pode fazer isso 2 vezes na semana, senão dá ruim. Aí ela ficou boladona e começou a todos os dias, dentro de um período de 1 semana, ir em um salão diferente. Então todos os dias ela ia e se bronzeava várias vezes. Até que um dia, ela não satisfeita ainda, pediu pra mulher botar o mais potente, o mais bizarro possível. E foi. Do nada, a atendente começou a sentir um cheiro muito estranho de queimado. E quando eles chegaram lá, pra ver como é que a mulher tava pegando fogo a cama de bronzear. Que era tipo uma máquina que você deitava e fazia o bronzeamento. Tipo assim. Quando eles fizeram a autópsia, eles viram que a combinação de todos esses negócios de bronzear, junto com essa cama, fizeram ela cozinhar por dentro. Ela cozinhou viva. Se cozinhou. Oi, eu não sei o que eu faria se isso acontecesse comigo, mas enfim. Uma vez um menino chamado Kyle foi no drive-thru do McDonald's porque ele queria comer. E quando ele foi pedir, o atendente começou a ser muito grosso com ele, dar tipo foras nele. E aí o Kyle ficou boladão, né? Tipo, amado. E começou a gritar com a pessoa. E aí o atendente falou, espera até você chegar na minha janela, que seria a próxima. Ele ficou meio com medo, mas ele foi, né? O que poderia acontecer, né? Quando ele chegou, o atendente tava com uma arma apontada pra ele e começou a disparar vários tiros. Só que ele acelerou e nenhum tiro pegou nele. Enfim, a polícia chegou lá, prendeu a pessoa, mas o cara só queria comer, sabe? E quase foi morto, de graça. O que vocês fariam na situação? A mulher que cozinhava suas próprias colegas de trabalho. Essa história aconteceu com uma menina. Ela conta que ela sempre estudou em escola pública. Só que o relato dessa história aconteceu quando ela entrou na escola dela no início da adolescência.
Ela fala que a merenda dessa escola era extremamente horrível, ao ponto de encontrar insetos mortos dentro da comida. Depois de um certo tempo, uma merendeira da escola misteriosamente desapareceu. Nisso, obviamente, a escola teria que contratar outra cozinheira. E foi o que eles fizeram. Ela fala que essa outra cozinheira era bem cara fechada e, por sinal, bem séria. Não que as outras também não fossem, né? Mas essa era a mais. Logo que ela chegou, ela já foi trocando o cardápio e fazendo um bolo de carne. Os alunos gostaram, então ela começou a colocar mais carne nas coisas. Até que outra merendeira desapareceu. Depois descobriram que a carne servida era a carne das merendeiras. Oi! Tinha uma menina que ela adorava tirar foto. E ela sempre ia pra um parque tirar foto de pessoas e de coisas. Uma vez ela tava tirando foto e um cara passou e falou, não tira foto de mim. E ela falou, eu não tô tirando foto sua. Mas ela ficou meio assustada porque o cara era meio estranho e saiu. Ela voltou pra casa de noite e ela tava tomando um banho. Quando ela saiu do banho, ela ficou chocada. Quando ela olhou pro espelho, tinha uma foto dela tomando banho e escrito embaixo, não tira foto de mim. Quando ela tava saindo do banheiro, tinha outra foto dela. Quando ela tava saindo do carro, escrito, não tira foto de mim. Então ela foi correndo pro quarto dela, pegar as roupas dela e, sair da casa. Mas quando ela abriu a porta, o cara tava sentado na cama dela, já. E ela começou a entrar em pânico, óbvio, que o cara tava com uma faca na mão. E ele chegou, furou os 2 olhos dela e falou, você nunca mais vai tirar foto.